Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, e aí você de casa que está nos assistindo em mais um episódio do Conicast. Nós estamos aqui no episódio 31, ou seja, na semana 31 desse ano, que está voando, passando muito rápido. Eu sempre falo isso aqui, mas continuo repetindo. O ano está voando, e aí? O que você tem feito da sua vida? O que você tem experimentado de novo no seu tempo, no seu relacionamento com Deus? Estamos no Conicast episódio 31 para falar sobre um tema muito massa, que é esse aqui, ó, vivenciando milagres. Talvez você tenha dúvidas sobre o que sejam os milagres, sobre como nós cristãos devemos ter a perspectiva correta e bíblica do que é o milagre, de como vivenciá-los. E hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre esse tema. Vou apresentar rapidinho. Se você ainda não me conhece, eu sou o Felipe Martinelli, natural do Rio de Janeiro, do interior, mas moro aqui em Curitiba já há 5 anos, passando um pouquinho de frio por aqui. E hoje sou o host aqui do Conicast, o nosso Conexão Universitária, linha do Ministério Pão Diário para você, jovem, universitário, adolescente, e você de qualquer idade que também está nos ouvindo ou nos assistindo. E antes de apresentar o nosso convidado, tem aqueles dois avisos ou dicas muito importantes para você. Primeira dica, se você ainda não baixou o nosso aplicativo do Pão Diário Universitários, fica a dica para você. Esse aplicativo é gratuito e tem um único objetivo: te ajudar e te auxiliar no seu relacionamento com Deus. E também a dica para você nos seguir no nosso Instagram, @couni.conexãouniversitária. Lá nós postamos conteúdos diariamente para edificar a sua vida e para te lembrar de buscar esse pão diário do céu, que é o alimento da palavra de Deus e o relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E vamos lá, vamos entrar nesse tema, falando sobre vivenciando milagres, nesse Conicast episódio 31. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial aqui, que é um tio meu, um cara que eu admiro muito. Tio Márcio, vou passar a palavra para você, fica à vontade aí para se apresentar, para a galera te conhecer um pouco mais. Fala, Felipe. Prazer participar com você desse podcast. Bom estar nesse tempo, né, falando a um público muito específico, né, quer dizer, de universitários, embora seja muito abrangente, e é sempre bom participar. Bom, eu sou o pastor Márcio Antunes, eu sou pastor há 36 anos, há 26 anos na primeira igreja batista de Pádua, aqui no estado do Rio, né, sou casado com Raquel, tenho 2 filhos, o Danilo, que é pastor, no Texas, ele, a sua esposa, a minha nora, Hannah, e seus 2 filhinhos, né, no caso, meus netos, a Sofia e o Owen. E a Gabriela, que mora no Rio, né, ela é médica, né, casada com Alan, e está lá trabalhando, né? E nós estamos aqui nesse tempo de ministério, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito. Fiquei muito feliz aí pelo seu convite, porque me interessa muito o tema, me interessa muito o público, porque eu gosto muito de estudar, de ler, né? Deus me deu a oportunidade de fazer teologia, fazer direito, me deu a oportunidade de me especializar na área de missões. Com alegria agora tenho sido instrutor do curso Perspectivas Brasil, o que me honrou muito. E assim, gosto muito de história, de arqueologia. Eu tive até a oportunidade de fazer um curso de arqueologia bíblica ali em Israel, para conhecimento, né, para poder crescer um pouco e ajudar. Né? O objetivo é servir a Deus e ajudar. Então, participar aqui desse podcast para mim é uma alegria e mais uma vez eu agradeço pelo convite. Tamo junto, tio. Privilégio mais ter você aqui, né? Mas principalmente o cara que me incentiva muito aí na sua vida de leitura, de conhecimento. A gente está sempre aqui no Conicast incentivando a leitura para que você, jovem universitário, busque conhecer mais a palavra de Deus e conhecer também desse mundo grandioso que Deus fez com seus vários aspectos. Mas vamos lá, tio. Como você bem falou, né, temos aqui um tema bem interessante para falar. Um tema que talvez, né, talvez não. Se você está nos ouvindo, com certeza você já ouviu a palavra milagre em alguma circunstância, em algum contexto, na sua igreja, talvez na sua casa, ou já falou essa palavra, mesmo que da boca para fora. Mas a gente está aqui para entender um pouco mais sobre o que são os milagres e como vivenciá-los. E tio, para a gente começar nosso episódio aqui de fato, nesse tema,
a gente sempre começa falando de uma perspectiva bíblica e do que as Escrituras dizem. Então, minha primeira pergunta, para a gente adentrar no tema Vivenciando Milagres é, segundo as Escrituras, como nós podemos definir os milagres? O que são os milagres segundo a palavra de Deus? Então, Felipe, se nós analisarmos a Bíblia e os fatos, né, miraculosos, nós vamos ver que é sempre uma intervenção divina. Logo, uma intervenção sobrenatural. E, portanto, necessariamente não é algo que vai acontecer toda hora, todo momento, e nem na dependência da nossa vontade ou do nosso poder. Então, se nós formos aos milagres registrados na palavra de Deus, eles vêm sempre por intermédio de uma intervenção divina. E se é milagre, é fato incomum. Sendo fato incomum, não há que se exigir que eles aconteçam toda hora ou mediante uma palavra nossa. Entendi. Interessante isso que você falou, tio, porque eu vejo que, né, muitas vezes, aí a gente até entra até num assunto um pouco polêmico, mas que é legal de tratar aqui, a gente vive no meio evangeliquez onde muitos se declaram milagres, né? Aquela famosa frase, eis que te digo, eis que isso vai acontecer, porque eu estou falando. E como você bem falou, né, envolve algo que é uma intervenção divina, é algo que vem de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, tio, a gente poderia dizer que existem assim milagres maiores ou menores? Tipo, vou dar um exemplo. Nós temos ali o relato de Jesus quando se encontra, ou melhor, quando aquela mulher com fluxo de sangue toca nele e Jesus, né, a cura e tudo mais, temos aquele relato maravilhoso. Ali aconteceu um milagre. Mas quando Jesus cura um cego, a gente poderia dizer que um é maior que o outro? Como que a gente poderia definir o tamanho do milagre ou algo assim numa perspectiva bíblica? A pessoa que foi agraciada pelo milagre, ela pode ela pode mensurar, né? Porque a sua dor só pode ser medida por ela mesma e por Deus. Mas, sob o ponto de vista bíblico, é intervenção divina, é um ato de Deus, né? Os milagres, com esse propósito bíblico de apontar para Jesus Cristo, né? Para Cristo, de servir assim como um farol, né? E não como um fim em si mesmo, apenas um meio, ele se manifesta da mesma forma. Agora, é claro, né, que para aquela pessoa que foi abençoada por um milagre, né, uma cura, por exemplo, de algo que o afligia muito, é o maior milagre, né, para ela, né, porque Sim. ela sofria, no caso da mulher do fluxo de sangue, né, ou do cego de Jericó, quer dizer, mas na verdade é a intervenção de Deus, é o poder de Deus e o milagre vindo da parte de Deus, então eles são iguais, né? Só tem um Com milagre certeza. maior, mas aí a gente conversa mais para frente sobre isso. Boa, vamos falar sobre isso daqui a pouco também. E tio, né, continuando na verdade esse assunto, né, a gente entende que o milagre é uma intervenção de Deus, única e exclusivamente de Deus. E é possível, de fato, um cristão viver milagres, vivenciar milagres na sua vida? Se sim, como um cristão deve buscá-lo? E se não, por que não, né? Então deixa eu... Não, é claro que é possível, né? Quer dizer, quando a Bíblia relata os milagres, ela está falando de uma intervenção divina na vida dos homens, né? Então, esses homens e mulheres bíblicos vivenciaram os milagres, né? Então, não foi uma coisa hipotética, foi um fato real, né? E então, é claro que é possível vivenciar milagres e é possível vivenciar milagres hoje. Claro que nós precisamos entender a perspectiva bíblica. Eu não sei, Felipe, se as pessoas já atentaram para o fato de que, se nós lemos toda a Bíblia, há 3 períodos que os milagres foram em grande quantidade. O primeiro período no período de Moisés, né? De começar a anunciar ao faraó a peregrinação até as portas da Terra Prometida, uma manifestação imensa de milagres.
Depois nós temos um outro grande período, que é no tempo do ministério dos profetas Elias e Eliseu. É interessante que não foi de todos os profetas. Né? Sim. Por exemplo, não há nenhuma menção de algum milagre no período profético de Isaías. Mas Elias e Eliseu, se nós estudarmos o ministério deles, nós vamos ver muitas manifestações de milagres. E depois, no período de Jesus e dos apóstolos. E mais uma vez, né, muitos. Isso significa que não há mais milagres? Não, claro que não. É óbvio que há. Mas nós precisamos entender o propósito de Deus e de nos mostrar que, inclusive no período bíblico, houve tempo sem milagres, sem que acontecesse algo sobrenatural, visível, perceptível. Então, o vivenciar milagres claro que é possível. Né? Pedir um milagre é legítimo. É legítimo. Nós, nas nossas orações, nós somos autorizados por Deus a pedir. Sim. Pedir uma série de coisas. Claro, tudo, né, debaixo do propósito da vontade de Deus. Mas nós temos essa autorização da parte do Pai, né, de pedirmos tudo que pedirmos. Agora, se iremos receber ou não, aí é uma outra questão. Mas vivenciar milagres, hoje, é algo absolutamente possível, é real. E nós vamos ver, assim, numa certa forma, eles mais evidentes, né? Por exemplo, no mundo onde há uma grande perseguição, né? Você sabe disso, né? Hoje há uma grande... um número vasto de iranianos, por exemplo, que estão se convertendo e eles declaram que viram Jesus. Não é? E eu creio absolutamente nisso. Eu creio absolutamente nisso. O que nós não podemos é baratear o milagre, né? É tentar fazer do milagre algo normal, porque senão não seria milagre. E tentarmos ter o controle do milagre, né? Ou seja, eu declaro, eu determino. Aí já nós estamos usurpando um poder que não é nosso, né? E aí, muitas vezes, há uma confusão e frustração. E quando se promete que os milagres irão acontecer e por um motivo eles não acontecem, isso pode ser um problema para a fé de muita gente, especialmente gente nova, que está caminhando uma vida nova com Cristo e pode ser frustrada. Não por Deus e nem pela Bíblia, né? Sim. Mas por promessas que a Bíblia não faz. Até porque, por exemplo, em relação a curas, né? E é claro que Deus cura, isso é uma coisa evidente. Mas não há na Bíblia, em nenhum lugar, promessa de que Deus vai curar todo mundo, todos a todo tempo. Por exemplo, Felipe, há um texto na Bíblia que eu gosto muito, né? Uma vez eu preguei um sermão, e já tem bastante tempo, com o tema Quando Deus Não Cura. E eu sabia que ele ia causar algum frisson, porque, de uma certa forma, a gente gosta de ouvir quando Deus cura, né? Que Deus cura, né? Eu li na segunda carta de Paulo ao Timóteo, né, capítulo 4, quando ele diz assim: deixei Trófimo doente em Mileto. Ora, Paulo, você sabe, teve muito poucos companheiros, né? E quanto mais ia apertando a situação no ministério dele, ele foi ficando com menos gente. E as pessoas foram saindo, e Trófimo era um companheiro de Paulo. Assim, Paulo precisava dele. E Paulo diz o seguinte: eu saí de Mileto e o Trófimo ficou lá doente. Ficou lá. Então, quando Deus não curou, né? E pronto, não curou e pronto. Paulo ele diz que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o atormentava, o perturbava. Ele orou 3 vezes, pedindo, e Deus disse: não. A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, é claro que vivenciar milagres, e Paulo vivenciou muitos, né? Paulo vivenciou muitos, e alguns ele não obteve. É assim, né? Exatamente. Eu achei interessante isso, tio, que você falou, né? Até a questão dos perseguidos até. Eu vejo que a gente hoje, num contexto brasileiro,
onde a gente vive num país laico, né, onde a gente pode expressar a nossa fé, é muito fácil nós banalizarmos os milagres, né? Tipo, qualquer coisa, milagre, qualquer coisa, como você falou, cura, qualquer coisa, meu Deus, vamos pedir para Jesus aparecer aqui em carne e osso. E é interessante que quando a gente olha, por exemplo, o contexto de um iraniano, né, que se converte ao cristianismo, isso é algo tão impactante porque a salvação dessa pessoa é algo que só uma experiência única com Jesus pode trazer. Porque é diferente de hoje. Eu lembro quando eu tive a minha experiência de conversão, minha família já é cristã, todo mundo aplaudiu, glória a Deus, que bênção, que maravilha, que ótimo. Agora, um cara desse, onde a família vem de uma religião, todo respeito, claro, né, Claro. os adeptos dessa religião, mas num conceito histórico, onde é uma religião mais exclusivista, ensino quesito familiar, e um cara desse se torna cristão, só uma experiência realmente sobrenatural e muito poderosa com Cristo para fazê-lo olhar para tudo isso e dizer, não, eu nego a minha família, eu nego tudo aquilo que eu tinha, eu nego os meus bens, eu nego a minha identidade como povo para seguir esse Jesus. E é um contexto de salvação, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, como você bem falou, né, tio? A gente olha para os milagres e, como você bem trouxe, para as épocas bíblicas onde esses milagres aconteciam com maior, vamos dizer assim, maior vigor, e a gente olha que tudo tinha um objetivo. O milagre não tem um fim em si mesmo. Então você jovem, você universitário, você cristão que está nos ouvindo, o milagre não tem um fim em si mesmo. Eu lembro uma experiência que eu vivi, né, pessoal, assim, de orar por cura, pela cura de um amigo. E eu não entendia, eu me questionava muito por que aquele determinado amigo meu não estava sendo curado. Ele estava num período depressivo, muito complicado, e a gente estava ali em um grupo de oração clamando por ele. E ele continuou naquele período ali uns 7, 8 meses, e a gente orava e orava e orava, e ele tentou se matar algumas vezes. Por intervenção de terceiros, não conseguiu. E no final, depois que ele passou por tudo isso, foi bem interessante o relato dele contando. Ele falou, cara, eu entendo que Deus não derramou esse milagre de cura na minha vida, porque eu estava olhando tanto para o milagre e deixando de olhar para o Deus do milagre, deixando de olhar para o Cristo capaz de fazer aquele milagre. Hoje a minha perspectiva já é diferente. Quando esse milagre veio, quando Deus de fato me curou, usando, né, todos os meios, desde a terapia, os remédios e tudo mais, eu entendi que Deus estava nesse período moldando meu coração para estar com o olhar nele, e não naquilo que ele em si poderia fazer simplesmente, né? Então acho que isso é bem interessante o que você trouxe, apontando até justamente para a vida do apóstolo Paulo. E veja bem, na questão, por exemplo, do exemplo que nós estamos dando aí dos iranianos, né? Você percebe, em sua maior parte, eles não têm uma igreja, não tem alguém para evangelizá-los, não tem a Bíblia, a palavra que é a revelação de Deus, eles não têm a Bíblia, eles não têm nada, hipoteticamente falando, né? Sim. Então, uma experiência pessoal assim com Cristo, isso é um milagre, isso é um milagre. Um outro detalhe muito importante, você citando sobre o seu amigo, eu me lembro muito do grande pastor Mauro Israel Moreira, foi pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo muitos anos, homem de Deus, queridíssimo, amigo, humilde, excelente pregador, amado, e ele foi acometido de um tumor no cérebro muito feroz. E é óbvio que todos estavam orando pela cura dele, né? Havia uma oração no Brasil por ele, e a igreja dele, a igreja muito, muito boa, espiritual, orando, e ele foi piorando, e a cura não vinha. E aí, naturalmente, alguns irmãos começaram a ficar assim com a fé um pouco abalada. Mas como esse homem, um homem santo de Deus, né, não recebe a cura? E no domingo ele se dirigiu à igreja já com dificuldade. E ele disse assim: irmãos, fiquem tranquilos. Eu sei que Deus pode me curar. E se Deus me curar, vocês verão a manifestação da glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu irei ver a glória de Deus. Uau. Então, essa é uma compreensão muito clara do milagre. Que ele pode vir aqui para nós, nas nossas experiências pessoais, ou não. Mas o milagre eterno, sim. Com certeza. Então, essa palavra do pastor Mauro marcou a muitos. A mim, pessoalmente, né? Eu me lembro sempre disso. E foi um tempo que Deus não curou.
mas nem por isso ele foi derrotado, né? Exatamente. Porque ele tinha consciência de que iria ver a glória de Deus. E muitas vezes o milagre não vem, você falou muito bem, para que sejamos moldados, né? Com Para que o certeza. nosso caráter cristão seja forjado. E muitas vezes precisa ser forjado pelo fogo, né? Da Exatamente. tribulação. Boa. Né? Aproveitando, tio, né, a gente falou aqui, entrou um pouco nesse contexto de salvação e como você bem trouxe essa palavra desse pastor, né, achei sensacional. A gente poderia elencar que existe um maior milagre, né? Vamos supor assim, uma pessoa está passando por determinado período difícil na vida e ela clama por um milagre específico para que Deus a tire daquela situação, a cure daquela determinada doença ou enfermidade. Mas pensando num contexto de uma pessoa que precisa desse maior milagre. Qual seria esse maior milagre? O que essa pessoa de fato deveria buscar como um milagre para ser vivido? É interessante, né? Lá em João capítulo 3, o texto vai começar aqui dizendo que certa noite um Nicodemos, um príncipe dos judeus, foi procurar Jesus e naturalmente ele foi conversar com Jesus. Ele diz: Mestre, sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como miraculosos como esses se não vier de Deus. E Jesus foi, né, taxativo. Meu Sim. querido, ótimo, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Então, o que Jesus estava falando é o seguinte: eu faço milagres, eu fiz milagres e tá, mas o maior milagre é o milagre da conversão. E às vezes as pessoas acham que a gente fala isso, porque você é pastor, porque prega, porque tem uma linguagem religiosa, mas de fato não. Veja bem, todos os milagres são temporários, né? Jesus ressuscitou Lázaro, mas Sim. Lázaro morreu depois, né? Todos os milagres, né? Você é curado de uma enfermidade muito grave, mas depois ele será temporário. O maior milagre é o milagre atemporal, aquele que o tempo não pode eliminar. Esse é o milagre da vida, da salvação, não é? É o milagre que nos tira da condição de condenados, mortos, como Paulo nos fala em Efésios capítulo 2, mortos em nossos delitos e pecados. Então, ora, que milagre maior, senão aquele que me tira dessa condição. E aí não importa se eu vou ter uma enfermidade, se eu serei curado, se eu não serei curado, se eu morrerei novo ou idoso. O fato aqui está em que, não importa o que aconteça comigo, a minha vida foi transformada. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado, a minha condição de condenado foi transformada numa condição de justificado, a minha condição de um morto foi transformada na condição de alguém que vive e vive eternamente. Então, se há uma certeza, Felipe, na palavra de Deus, é que o maior milagre é o milagre da salvação, é o nosso encontro com Cristo. Por isso, nós não podemos basear o nosso evangelho ou a eficácia dele na manifestação de milagres temporais. Eles podem acontecer, eles podem não acontecer. Deus pode curar ou não curar. Deus pode nos dar a resposta que queremos ou não. Mas se a nossa vida está firmada em Cristo, o maior milagre já aconteceu. E por isso que a mensagem da igreja tem que ser centralizada na obra de Cristo. E Sim. Não nos milagres que o Senhor possa fazer, porque Ele pode, é óbvio que pode. Sim. E nós queremos, e é legítimo pedirmos, desejarmos, nenhum mal nisso, em hipótese alguma. Mas nunca focar a nossa fé, a nossa convicção na manifestação de milagres temporais, visto que o maior milagre, ele já aconteceu. Cristo morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou e nos deu vida com ele, abundante, aqui e eterna.
E não há nada que se compare a esse milagre, né? Com certeza, tio. É exatamente isso que você falou, né? É uma perspectiva eterna. É um milagre que. Uhum. E eu creio, né, que assim, a gente até olhando para o mundo atual, você tem uma doença hoje que talvez, né, você não precise em si de um milagre para te curar. Você pode ter uns remédios, você pode ter coisas que vão te ajudar nisso. Eu creio que tudo isso vem de Deus, né? Que dá Tudo vem essa de ciência ao Deus. ser humano, com certeza. Mas se tem algo que o ser humano não pode, em hipótese alguma, fazer por si só, é se salvar, né? Eu não teria Exato. condições, você não teria condições, ninguém teria condições. E isso é o que Cristo faz por nós na cruz. E eu a sua fala, tio, até para você que está nos ouvindo, porque eu creio hoje que vamos dizer assim, um grande problema que atormenta a igreja evangélica brasileira, claro que não generalizando todas, mas creio que muitas, é essa, vamos dizer assim, essa descentralidade do verdadeiro evangelho. É como você bem disse, né? Um foco muito nas coisas temporais que podem acontecer, que são muitas vezes lícitas, mas um afastamento daquilo que é eterno, que é justamente, né, a eficácia da salvação de Cristo por aqueles, né, a quem ele morreu e salvou, e aqueles que creem, né, que virão a crer também. Então acho que isso é muito interessante porque volta o nosso olhar para aquilo que de fato importa. Claro que um milagre é importante, mas aí a gente volta para uma perspectiva até bíblica, né? Os milagres do Antigo Testamento, desde como você bem disse, de Moisés até a questão de Elias e Eliseu, os milagres na vida de Davi, por exemplo, todos tinham um contexto de salvação, né? Que apontavam justamente para esse maior milagre que é o de Jesus. Então, quando a gente vê Jesus curando as pessoas daquilo que é a consequência do pecado, que são as doenças e tudo mais, a gente vê Jesus mostrando o poder que ele tinha para salvar. E eu lembrei até agora, né, quando Jesus está ali diante daquele paralítico que precisa ser ajudado pelos seus amigos a ir até Jesus, né? Marcos capítulo 2 vai falar um pouco sobre isso. E é muito interessante que quando os fariseus indagam a cura que Jesus faz, Jesus vai dizer: mas o que vocês acham que é mais fácil fazer? Dizer a esse paralítico, levante e ande, ou os seus pecados estão perdoados? Uhum. Mostrando que ele tinha autoridade para perdoar os pecados, né? Então eu creio que esses milagres temporais, como você bem falou, eles apontam justamente para esse milagre maior, né? Que é o milagre da Sempre, né? salvação em Cristo. E é o É milagre que como, nós... Pode falar, fica à vontade. né, é como João 9, né? O cego de nascença curado, e aí os religiosos vão perguntar quem pecou, ele ou os seus pais? Porque reputando aquela triste realidade ao pecado. E Jesus falou, nem ele nem seus pais. Não é que eles não tinham pecado, ou seja, não foi o pecado deles que ocasionou aquela enfermidade. E Jesus disse, foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então, Exato. os milagres precisam ser vistos como meio e nunca como um fim, né? Se for visto como meio, sempre apontará para Cristo. E aí, Felipe, é o perigo de a gente não transformar milagres em culto à personalidade, né? Em Boa. alguém que declarou. Eu, particularmente, não respeito, mas não concordo com algumas abordagens, né? De a noite de hoje, a noite de milagres, né? Eu não concordo biblicamente com isso, porque Sim. só em Cristo nos salvar, isso é milagre, então, já é um milagre, né? Uhum. Então, de uma certa forma, o que a gente precisa entender é que, tanto lá na questão do paralítico, né, Jesus quis dizer, e como em João 9, olha, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, toma sua maca e anda, ou dizer os seus pecados estão perdoados? Como aquela geração era uma geração incrédula, é óbvio que eles pensavam assim, quero ver, dizer que o pecado está perdoado é algo É fácil, né? subjetivo. Agora, faça esse homem andar. Então, na verdade, Jesus fez o homem andar e não foi para demonstrar a sua capacidade de fazer o homem andar. Foi para dizer que ele tinha poder para perdoar pecados, né? E aí os milagres também muitas vezes não acontecem. A Bíblia vai dizer, Jesus vai falar assim, ó, uma geração perversa e adúltera pede sinais, e nenhum sinal lhe será dado, exceto do profeta Jonas. Ou seja, óbvio que a referência, né,
a morte de Cristo, né? O período em que ele fica na sepultura e ressurge. É uma aplicação que Jesus está fazendo uma ponte lá com Jonas no ventre do grande peixe. Sim. E o que Jesus está dizendo? Essa geração perversa está querendo ver milagres, sinais e tal. Não, não. O sinal que ela precisa ver é o sinal da morte e da ressurreição. E isso ela verá, né? Aí aconteceu, óbvio que aconteceria. E a nossa geração não é menos perversa do que a geração dos dias de Jesus. Exatamente. Nós precisamos concordar com isso, né? Com certeza. Vamos concordar. Eu achei interessante isso que você falou, que eu até lembrei agora, até indo um pouco para um outro viés do assunto, mas que faz todo sentido. Né, quando você disse do culto à celebridade, ou do culto do milagre, ou dessa busca incessante por coisas sobrenaturais, assim, que óbvio podem acontecer, mas que precisam sempre, né, da nossa consciência de que é da vontade no tempo de Deus. Um texto da Bíblia que me marca muito, e que sempre que eu leio me traz muito temor no coração, é Mateus 7, 22 e 23, né, quando Jesus vai dizer que aquelas pessoas chegam até ele dizendo que operaram maravilhas, né? Curas, sinais, milagres foram feitos. Expulsão de demônios. Jesus olha para eles. Exatamente, aquilo que, né, meu Deus, só um crente em Cristo pode fazer. Jesus vai dizer que muitos farão. E no dia final, Jesus olhará para aquelas pessoas e vai dizer: aparta-te de mim, pois não vos conheço. Então, o fato de milagres ou coisas sobrenaturais acontecerem não necessariamente está ligado ao fato de que aquilo é vontade de Deus ou de que Deus está fazendo. Uma coisa assim interessante é que uma das evidências da aproximação do final dos tempos é a manifestação de falsos profetas. E que fariam sinais. Sinais para enganar. O falso profeta, ele só pode ser denominado falso porque, em tese, ele parece ser verdadeiro. Ele só pode ser assim. Né? Sim, então, faz sentido. ele mostra muitas evidências de ser verdadeiro. Paulo vai dizer, isso nem é maravilha, né? Ele vai dizer assim, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, assim, nos dias atuais, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Porque toda a evidência do Evangelho sendo colocada sobre a manifestação de milagres, isso é algo muito perigoso. Sobre a prosperidade total para aqueles que têm Jesus, isso é algo muito perigoso. Porque na história da igreja, essa não tem sido a realidade. Sim. Né? A história da igreja ela é marcada por, humanamente falando, muitas perdas. Né? E isso, quando nós somos estimulados a declarar, né, os milagres e que tudo vai dar certo, sob o ponto de vista humano, nós estamos contrariando alguns princípios bíblicos. Jesus disse que ele foi odiado, e nós seríamos também. Então, se nós formos aplaudidos por todos os povos, tem algo muito errado, porque, com certeza. Porque Cristo afirmou que não seria assim. Né? Há expressões bíblicas, né? Textos bíblicos maravilhosos quanto a milagres, e conversamos no início, é possível vivenciá-los. E é normal pedir. É normal pedir. O que não é correto é exigir. O que não é correto é ordenar. O que não é correto é determinar. E isso não. Isso não. Porque é impressionante, né? Nem Cristo fez isso. Ele no Getsêmani, em agonia, ele conversa com o Pai. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, de uma certa forma, nós poderíamos dizer que foi
foi um livramento que não aconteceu. Só que, óbvio, Sim. que esse não livramento foi a nossa libertação, né? Então tinha um propósito, né? Quer dizer, Cristo se fez cativo para que nós fôssemos, então, libertos. Mas, em tese, como Jesus perguntaria assim, Pai, se for possível? A Bíblia diz que tudo é possível para Deus. E Jesus Exato. sabia, né? Mas a impossibilidade ali não estava na falta de poder e capacidade, estava no propósito. Com E muitas certeza. vezes faz parte do propósito de Deus não fazer milagre em nossa vida. E que às vezes, de alguma forma, não entendemos agora. E Sim. humanamente é compreensível. Mas se Deus não faz, ele sabe por que não faz, né? Então, é por isso que eu não tenho nenhuma dúvida quanto ao maior milagre. Esse é garantido. É garantido. É atemporal. Boa. Portanto, é eterno. E nenhuma tribulação, violência, pobreza, enfermidade, nada pode nos tirar essa segurança, né? Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há Exato. para os que estão em Cristo Jesus, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quer dizer, essa é a riqueza, né? Essa é a riqueza. E aí ele Exatamente. vai afirmar, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala, nem vida, nem morte, nada. Então, um milagre não acontecido muitas vezes pode nos levar a um fato. Qual fato? Morte. E aí nós podemos pensar assim, então houve derrota. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Disse Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não há menor, Felipe, possibilidade de derrota. Nenhuma possibilidade. Mesmo que algumas batalhas sejam perdidas, no caso de um milagre um pedido de milagre não sendo atendido na nossa perspectiva, né? Na nossa perspectiva. É porque às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Todos nós somos muito apegados à vida aqui, né? Sim. Paulo entendeu isso. Para mim, o morrer é lucro. Assim, ou seja, seria Aqui muito é melhor a partir. batalha. Ele diz isso, é melhor partir e estar com Cristo. Isso é muito melhor. Isso é muito Sim. melhor. Mas ele entendia que o viver, o estar aqui, se justificava pelo propósito. A dificuldade é que os cristãos, né, em sua maioria hoje, não estão entendendo por que estão aqui, ou por que estamos aqui, qual é o propósito. O propósito nosso aqui não é ganhar o mundo e tudo o que nele há. Não é esse o propósito. E quando nós não entendemos o propósito, muitas vezes nós somos frustrados. E aí, alguns até culpam Deus por uma suposta oração não atendida. No momento em que Sim. nós entendermos que morrer é lucro para quem tem Cristo, e eu quero viver, é claro, eu não quero morrer, eu quero viver. Sim. Mas eu preciso entender que se Deus está me dando vida, ele tem um propósito. É muito interessante, né? É muito interessante nós analisarmos quando o profeta Isaías vai ao rei Ezequias e diz a ele: arrume a sua casa, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Olha, Pesado, quem né? quer receber um profeta em casa com a mensagem dessa? Todo mundo Ninguém. quer receber o profeta e dizer assim: você vai ser curado. Levanta, toma sua maca e anda. Mas o Isaías vai fazer uma visita, vamos chamar assim, né? Uma visita pastoral. E assim, ó, põe em ordem a sua casa, você vai morrer. Bom, há um mover de oração. E Deus atendeu o profeta. Lhe deu mais 15 anos de vida. A pergunta que eu me faço, e seria importante para a nossa reflexão, Felipe, se eu hoje estiver com alguma iminência de morte, e eu orar pedindo a Deus, Senhor,
me dê mais tempo de vida. Talvez Deus me pergunte assim, para quê? Uau. Para quê? Para enriquecer? Para se divertir? É para isso? Se é para isso, não tem propósito. Não tem porquê. Eu posso te dar mais anos de vida, sim, Deus pode, né? Mas para que sirva o meu propósito. Então, assim, talvez a nossa oração deveria ser, Senhor, se for para viver o teu propósito, me dê mais anos de vida. Se não for, me leve logo, rápido. Me leva logo. Né? Rápido. Exatamente. Então, eu acho que essa é a direção que a gente deve dar na percepção do nosso desejo natural de milagres acontecerem em nossas vidas. Para quê? Com certeza. Eu achei interessante, tio, tudo isso que você falou, né? Porque tem que ter um propósito. E se o propósito for uma vaidade pessoal, for poder postar no Instagram, eu vivenciei tal milagre, que propósito mais carnal, mais banal e nada cristão, por assim dizer, né? Eu achei muito interessante. Talvez a gente pode fazer uma alusão, claro que agora, de um homem ímpio, né, o rei Belsazar, né? Ele usou os utensílios sagrados, fez um banquete de orgia, e a escrito na parede só está dizendo assim, ó, acabou. Seus dias estão contados. Acabou. Seu reino chegou ao fim. E ponto. Em outras palavras, você vai viver mais para quê? Se você só vive na abundância do pecado, né? Então essa é uma perspectiva que eu acho que nós podemos cultivar. Ela é salutar e vai nos dar paz. Com certeza. A paz que só Cristo, que é o maior milagre, né, pode trazer. Amém, tio. Obrigado por esse tempo aí. A gente já está caminhando aqui para o final do podcast. Mas para mim, vamos dizer assim, saciou muitas dúvidas que eu tinha sobre o assunto e creio que você que está nos ouvindo também, né, de uma perspectiva muito bíblica e muito coerente com aquilo que nós cremos como cristãos. Antes de buscar por milagres que Deus pode fazer, lembre-se do maior milagre, né? E da suficiência de Cristo, que é o próprio milagre. Então, acho que a gente tem que olhar para Cristo com isso, né? Eu lembrei agora, tio, só para finalizar, de uma frase do Augusto Nicodemos, que é bem interessante. Ele contando numa pregação onde ele fala, eu creio sim nos milagres, eu creio que Deus pode fazer como fez na minha vida vários, mas lembrem-se sempre que Deus nos chama a viver por fé. E essa fé é testada quando a gente não vê milagres, quando a gente não vê sinais, quando a gente não vê maravilhas, mas a gente sabe a vontade de Deus e precisa segui-la. Né? Então, a vida de um cristão precisa caminhar nessa obediência. A gente evidenciar, porque pode parecer assim, então eu não posso pedir cura, claro que pode, né? A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Tiago 5, né? Se alguém está doente, ore. Exatamente. Chame os presbíteros da igreja e ore. E, agora olha só, e a oração de fé curará. Então, a cura continua a vir do alto. Né? Exatamente. Então, se ela vem do alto, nós temos tão somente nos submeter à vontade de Deus. Se vier, glória a Deus. Se não vier também. Esse é o contexto de Paulo. Exato. Ao nos chamar a uma vida de gratidão. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não é fácil. Não é. Pela nossa limitação, por nossa fraqueza, pela nossa a falta, muitas vezes, de uma visão do todo. Sim. Mas é a melhor maneira de vivermos uma vida com a paz de Deus, né? Que excede a todo entendimento. Me conforta muito, Felipe, quando Jesus começa a se encaminhar, né, para dar as últimas instruções aos seus discípulos. No Evangelho de João ele vai dizer assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Como é que é a paz do mundo? Circunstancial, né? Ela é absolutamente circunstancial. Momentânea, ela depende de circunstâncias favoráveis. Quando Jesus diz que a paz que ele dá não é a do mundo, então está dizendo o seguinte, vocês têm uma paz possível de ser vivida nas piores circunstâncias. Porque nas melhores, até o mundo consegue. Até o mundo consegue. Mas nas mais difíceis, só quem tem Cristo. E isso é uma riqueza. Isso é um milagre. Com certeza, a maior das riquezas, né?
Com certeza. Tio, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado pelos Espero ensinamentos. ter ajudado um pouco e foi muito bom conversar com você. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo Ministério Pão Diário, que é um ministério enriquecedor e que tem abençoado milhares e milhares de vidas, a minha vida pessoalmente, e eu fico muito feliz de poder participar desse tempo com vocês, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Pessoal, você que está nos ouvindo, aquele abraço. Esse é o tipo de episódio que eu sempre falo, é para você ouvir e assistir com uma caneta e uma folha ali, um caderninho na mão para anotar, para aprender, para realmente, né, ser enriquecido por todo esse conteúdo que vem da Palavra de Deus. E mais uma vez, tio, muito obrigado pela tua presença aqui. Aquele abraço para você que está nos assistindo. Na semana que vem, temos mais um convidado muito especial aqui para falar sobre um tema bem massa, para dar continuidade nos estudos semanais que a gente faz aqui no Comunicast. E até o próximo episódio, pessoal. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, tio, com a sua família também. E aquele abraço, galera. Até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.